podcast, né? Falamos ao vivo. E a gente prometeu e vai trazer agora aquela entrevista que a gente estava falando sobre como começar o ano de forma organizada financeiramente, né? Depois das festas de fim de ano é hora de pagar imposto, né? Como IPTU e IPVA, de comprar material escolar e de quitar a fatura do cartão de crédito, né? Das compras de Natal. Então, como fazer isso? Haja dinheiro ou melhor, haja educação financeira para começar 2023 no azul. E a gente convidou aqui o economista e contabilista, o Fernando Pereira, né, que vai nos ensinar a como se planejar, tá bom? Para a gente poder manter as contas em dia. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu fico feliz pelo convite, obrigado pela oportunidade. Bom dia, telespectadores. Então, depois de tanta, a gente falou tanto, né, de tanta conta, de tanto, a gente, normalmente, o 13º poderia ser algo que a gente usa para já se planejar, para pagar o que vem, mas a gente usa já para fazer conta, né? A gente, às vezes, dá entrada em alguma coisa, já parcela em 12 vezes. E aí, é hora de se desesperar ou dá para conseguir organizar? E como fazer isso, organizar essas finanças, Fernando? Geralmente as pessoas, elas já gastam o dinheiro antecipadamente. Eu sei que eu vou receber o meu 13º, então já vou começar a gastar meu dinheiro para em dezembro eu conseguir pagar. Mas na verdade é o contrário. O ideal é que nós possamos realmente nos planejar para que a partir disso, sabendo todas as nossas contas, despesas, aquelas que vão vir futuramente, porque no fim do ano vem, a gente quer curtir o Réveillon, quer dar presente, como você estava falando. Então, até isso a gente tem que se planejar. Sabendo todos esses gastos, esses custos que temos no fim de ano, a gente vai pensar quais são as minhas receitas, qual a minha remuneração, de que maneira eu posso alocar esses recursos que eu tenho, que muitas vezes podem ser limitados, para conseguir estar ali sanando essas dívidas, né? Então, o ideal é justamente pensar antecipadamente aos fatos. E a partir disso, imaginar, anotar, seja no aplicativo, no papel, numa planilha, quais são os gastos mais antigos. E a partir disso, priorizar todas as contas que eu tenho. Se eu consigo ter uma visão de todas as minhas contas, as mais antigas que eu tenho e as mais atuais, eu vou conseguir até mesmo poder negociar com o banco, com o meu credor, ver com ele de que maneira eu posso estar realizando aquilo. Certo. Você falou aí, né, de a pessoa utilizar uma planilha. Pode ser no celular ou se a pessoa quiser botar mesmo no papel, né? Aí nós temos ali os gastos, né? E você falou, e as dívidas. Temos os gastos do dia a dia, do mês, né? E aí, no caso, eu separo aquilo que eu gasto mensalmente, são as minhas contas diárias domésticas de casa, né? Ou minhas contas com os filhos, e as dívidas à parte, e vejo como é que eu vou negociando, é isso? Exatamente. A gente já tem os custos fixos, né? Muitas vezes aluguel, prestação de carro, enfim, e a gente tem que saber tudo que eu tenho que ter no fim do mês, no início do mês, para estar liquidando as minhas dívidas. Para não deixar atrasar essas contas que já são do dia a dia, né? Exatamente. E a partir disso, se eu sei os meus rendimentos, aí eu vou conseguir determinar qual a porcentagem desse valor que eu vou conseguir guardar, que é minha reserva, meu fundo de reserva, e aquilo que eu vou conseguir aplicar em outros gastos. E vale lembrar os gastos fantasmas também. Eu tenho um carro, mas eu não conto com a emergência que pode acontecer, eu não conto com talvez algo que acontece comigo, algum problema de saúde que pode vir a acontecer e eu não estou preparado. E isso acaba me trazendo mais dívidas, né? Então é importante que nós tenhamos esse fundo de reserva para garantir emergenciais. Mesmo quando eu estou devendo, que eu quero negociar, eu preciso ter no meu planejamento, eu sempre tenho que tirar algo para a reserva de emergência. Sim, independentemente. Eu tenho que ter aquele dinheiro para tirar. Porque se você não fizer isso, acaba acontecendo uma emergência e você vai vir com mais dívidas. Então vai ser dívida atrás de dívida e atrás de dívida. E acaba virando uma bola de neve. E esse é o problema justamente de mais de 70 milhões de brasileiros que em 2022 estavam endividados. Atingimos um recorde, né? 70% das famílias brasileiras endividadas. Né? Um índice super alto. E essa educação financeira, ela é difícil, porque muita gente, mesmo endividada, continua fazendo mais dívida, né? Eu acredito até, talvez seja uma conversa para um outro momento, que essa questão tem muito a ver com emoção, né? Com sentimento, e você tem uma necessidade que você não consegue botar a cabeça ali na realidade e pensar, eu não posso fazer isso, mas você se deixa levar pela emoção do momento e gasta. Isso. Eu já tive dívida, todos nós temos dívidas, né? Todos nós, quem não? Quando a gente organiza, que a gente consegue visualizar, a gente
diminui a nossa ansiedade, diminui nosso estresse, ajuda a nossa família, a gente consegue vislumbrar uma forma melhor de tomar decisões. Se a gente não tem esse controle e não consegue tomar decisões, nós entramos naquele ciclo da maioria dos brasileiros, que é justamente, eu estou atolado em dívidas, eu não consigo sair dessa situação. Mas sim, existe saída. E isso suga a energia da gente. Parece que a gente não tem, né? Dever demais suga a energia. E aí, se você se acha sem saída, piora tudo, porque não resolve nada. Não consegue nem dormir, né? Nem dormir. E aí, você falou das dívidas antigas. Eu devo começar por elas, então? Digamos, eu estou devendo. Eu devo começar por aquelas que eu devo há mais tempo ou por aquelas que estão me oferecendo uma melhor oferta de desconto? Perfeito. Ideal é você começar pelas dívidas antigas, porque é juros sobre juros e você vai ali aumentando mais o montante. Se você consegue negociar com o banco, negociar com o seu credor, você consegue ótimos descontos. Existem programas específicos para isso, né? O próprio Serasa oferece aplicativo que ajuda a você determinar e negociar suas dívidas com terceiros. Mas caso você receba uma carta na sua casa, oferecemos para você 80% de desconto de uma dívida que não é tão antiga quanto as outras, perfeito. E você consegue pagar? Ótimo. O importante é você ter realmente alinhado essa organização e sua conscientização financeira para pagar essas dívidas. O grande terror das famílias brasileiras é o cartão de crédito, né? Juros altos, né? Eu não sei se isso é uma realidade só do Brasil ou do mundo todo, né? Os juros são muito altos. E aí, como fazer esse pagar? Se eu não vou conseguir pagar meu cartão esse mês, a fatura completa, né? O que eu devo fazer? Eu pago só o que eu posso, deixo aquele saldo, ou eu tento já negociar? O que você sugere, né? Os juros de eu não pagar completo é menor do que se eu parcelar aquela fatura e ir pagando aos poucos? Fala pra gente, qual a sua dica? Essa é uma ótima pergunta, porque na verdade o Brasil é um dos países que mais usam cartão de crédito. Então, quando existe a fatura vem maior do que os meus rendimentos, o ideal seria que nós entrássemos antecipadamente em contato com o próprio administrador do cartão. Isso é comum acontecer. Então, se você consegue prever que não vai conseguir pagar aquele cartão de crédito em dia, você liga, manda mensagem, entra em contato e avisa, você faz um aviso. Então, se você consegue fazer isso, entrar em contato com o seu administrador de cartão, faça, e aí eles vão conseguir se programar também. Porém, ainda existirá os juros. E qual o benefício disso? Eles diminuem os juros quando você entra em contato antes ou não? Se mantém a mesma... Você consegue diminuir os juros por quê? Porque eles vão te fazer uma pré-proposta, digamos assim. Olha, se você conseguir pagar esse valor, a gente consegue dividir ou em 2 vezes ou em mais uma vez, não colocando aquele montante de juros tão alto, né? Então, claro, o ideal é pagar todo, mas se não conseguir, entre em contato e se ainda assim permanecer alto, o ideal não seria dividir em tantas parcelas. E você, como você falou anteriormente, se programar financeiramente para que você não consiga estourar o seu cartão de crédito. E aí eu sei que entra o fim de ano, com essas contas, você dá presente, você às vezes até estoura seu cartão, mas, como eu falei no início da nossa conversa, se antecipando no mês de janeiro, como nós estamos agora, no fim de ano você consegue. E é realmente uma questão de educação financeira. Fazer empréstimo para pagar o cartão de crédito é cilada? Depende, tudo é relativo. Existem empréstimos que a taxa... Vamos supor, eu estou com meu cartão de crédito em dívida e eu não vou conseguir pagar. E eu vou querer dividir em 12 vezes. Existem cartões que o montante chega a 1000% ao ano. Entende? Então é muito alto. E existem empréstimos em fintechs que hoje nem avalia se você está negativado ou não, que oferecem taxas bem menores, 14%, 15%, 20% ao ano. Então nem se compara com o cartão de crédito. Então se nesse caso, assim, caso extremo, você precisar fazer um empréstimo, seria uma alternativa. Não a ideal, mas seria uma alternativa, porque você pagaria sua dívida e conseguiria ali concentrar em um só centro de custo, digamos assim. Eu te pergunto, a gente tem é mito quando a gente ouve falar assim, no Brasil, uma pessoa que tem uma baixa renda, para ela crescer na vida, ela precisa fazer conta. Isso é mito ou você entende que isso realmente procede? Fazer investimento. E aí o que eu entro nesse caso? Você tem uma segunda renda. Eu tenho uma carteira assinada, mas no fim de semana eu consigo estar realizando ali algo que possa aumentar minha renda? Consigo? É uma ótima dica. Se você tem uma segunda renda, você consegue estar ali abrindo seu próprio negócio, investindo, empreendendo e fazendo com que essas duas rendas possam caminhar para a realização desse seu objetivo. Claro, vai trazer, o investimento ele traz custo, traz dispêndios, traz gastos, mas isso não vai ser algo que vai, por exemplo, eu vou comprar um carro ou uma casa,
através de financiamento, que é um ativo que não vai me trazer receita, vai trazer despesa. Despesa. Aí é difícil. Aí é onde a gente entra na parte dos investimentos que estão super em alta hoje, né? Exato. Essas dicas dos consultores financeiros. É você investir. Como é que funciona? Tem como explicar de uma forma para a gente, para quem está em casa entender? Ou mesmo às vezes tem uma dúvida. Olha, invista em ações, estou dando um exemplo aqui, invista em ações digamos aqui, da Helmas, estou dando um exemplo, né? Invista em ações ali do McDonald's, que você vai, da Petrobras, enfim, em banco público, enfim. Como é que funciona isso? O que é muito legal é que hoje vem se expandindo muito esse conceito de investimento, de aquisição de ações, por exemplo. Se você entrar no seu próprio aplicativo do banco, os bancos digitais, que hoje está muito em alta, você consegue, eles lhe dão opções de investimento ali fácil. Seja na poupança, seja CDI, CDB, com taxas que ajudam muito mais do que na poupança. E também próprio Tesouro Direto, que eu gosto muito. Para quem está começando. Para quem está começando, o Tesouro Direto é uma das formas de mais garantia para quem está começando a investir. Porque você está comprando uma dívida ali do governo. E o governo não vai falir. Né? Então, aquilo vai te ajudar a ter E existe um valor mínimo para investir no Tesouro Direto? Não existe valor mínimo. Você pode estar entrando ali com valores que estão na sua realidade. Você consegue. Claro, sem dúvida nenhuma, vai ser com taxas menores de retorno, mas que você consegue, em médio, curto, mais longo prazo, está conseguindo esses rendimentos através do Tesouro Direto. Olha só, a gente preparou algumas dicas, né? A gente vai colocar aqui para que ele possa dar uma pincelada rapidinho. Vamos colocar no ar as dicas que a gente separou. Olha só, 5 dicas para você colocar em prática já. Fazer um balanço do que deu certo e o que deu errado financeiramente em 2022. Isso é importante, né, Fernando? A gente só consegue acertar se a gente sabe quais foram os erros que a gente cometeu. Se nós sabemos isso, nós vamos estar ali tomando conhecimento da nossa realidade, quais foram os gastos que eu fiz por impulso, o que eu fiz fora da minha realidade, para que a partir do próximo ano, 2023, a gente comece o ano aí trazendo as melhores decisões para as nossas vidas, sobretudo financeira. Um ponto importante que eu gosto de dizer é que a família ela é uma instituição. Sim. E um dos pilares dessa instituição é o financeiro. Se a gente tem o financeiro alinhado com os nossos objetivos, nós temos mais felicidade, nós temos menos estresse, nós conseguimos estar mais alinhado ali com o nosso ambiente familiar. Então, vale muito a pena se planejar. Então, o orçamento não é eu ganho tanto, eu marido ganho, eu esposa ganho tanto, eu marido ganho tanto, cada um com o seu valor, não. O ideal é você tentar juntar essas rendas e tentar fazer um planejamento junto. Sim, em família, com certeza, é o mais ideal. Claro. Pronto, vamos para a segunda dica, traçar as despesas específicas de cada ano. Claro que cada ano você tem metas, né, diferentes e objetivos, então... Isso. Esse ano eu tenho um projeto de viagens muito grande, eu quero viajar. Então eu me planejei desde o ano passado, já sabendo que nesse ano eu ia fazer essa viagem. Então quando eu for viajar, eu já vou ter tudo pago. Passagem, hospedagem, reserva para usar na viagem. Então isso vai me trazer um alívio, porque nada que eu for utilizar lá vai ser para o futuro. Já foi planejado no passado, né? No período passado. Não vai estar lá gastando, meu Deus, quando eu chegar eu vou ter que pagar aquela conta, Exatamente. Não, esse dinheiro aqui já está garantido, eu já estou organizado para isso, né? Exatamente, então você consegue ter esse alívio financeiro, como você falou. Pronto. Vamos lá, estabelecer objetivos e determinar prazos, que tem um pouco a ver, né, com o que a gente está falando também. Até mesmo o investimento, né, tem a ver com isso, né? Exato. O parcelamento não é algo ruim, né? Mas o que eu gosto de pontuar é que se ele for feito de forma antecipada para você usufruir no futuro, por exemplo, como essa viagem que eu vou fazer, é excelente. Agora, você comprar, por exemplo, hoje eu estou bem financeiramente, alguém está bem financeiramente, tudo ok. A pessoa se sente na liberdade de poder gastar mais. Então, aí é onde tem a pegadinha. Exato. Ou eu entrei com uma segunda renda, eu aumentei a minha renda, mas o que eu fiz? Eu também elevei o meu padrão de consumo. Se eu faço isso, eu não vou conseguir nunca ter uma reserva financeira saudável, não vou conseguir ter as minhas dívidas ali quitadas. Muito pelo contrário, eu vou trazer mais dívidas achando que o meu poder aumentou. Entende? Perfeito. Aí vamos para a última dica, as últimas 2 dicas, se educar financeiramente, né, com metas e prazos em vista, e acompanhar suas contas, né, dando aquele reforço positivo, ou seja, dando baixa, né, isso? Exato. A educação financeira, eu acho que deveria ser uma disciplina. Da vida, desde da infância, na escola, né? Porque se nós sabemos que é um dos maiores problemas do cidadão brasileiro, é algo que realmente deveríamos estar
trabalhando em relação a isso. Mas a educação financeira tem que ser algo consciente nosso também. Nós devemos saber se algo nos tira a paz, nos tira o prazer de muitas vezes viver, porque acontece, nós temos que nos organizar para isso. Então, as finanças é algo que temos que estar trabalhando cada dia mais. Não é porque eu estou bem hoje que eu não vou buscar esforços e maneiras pelos quais eu devo trabalhar hoje para ter as minhas finanças saudáveis daqui a 1, 2, 4, 10 anos. Então dá tempo, começando o ano tem super tempo, né, para essa organização. Tempo, Conversaria horas aqui com você, mas nosso tempo está curto. Fernando, muito obrigada, dicas super valiosas, adorei a entrevista, tá bom? Prazer é tudo meu, pode contar sempre comigo. Olha só, gente, e só para lembrar que o Fernando, ele tem um Instagram onde ele dá dicas de como viajar economizando, né? Tá aí no seu vídeo, é o Nando Pereira, tá bom? Então, é sempre bom, né, a gente ter essas dicas para quando a gente for viajar, economizar, é sempre pertinente. Excelente, é algo que ajuda a nossa vida a viajar, então conte comigo aí também para viajar sem estar gastando tanto. Então, muito obrigada, tá bom? Eu feliz 2023 para você, tudo de bom, tá, pra querido? Você também, muito obrigado.